Ok, né? Passamos ao processo 131.757, continua como relator o nobre conselheiro Ronald Polanco, a quem concedo a palavra. Trata-se os autos da análise para apurar possíveis irregularidades praticadas pelo gestor da Prefeitura Municipal de Cruzeiro do Sul, ante a publicação da Lei 800, de 31 de dezembro de 2018, que concedeu reajuste aos agentes políticos, aqui prefeito, vice-prefeito e secretários, no percentual de 16,37%, publicado aqui no Diário Oficial, número 12.472, 16 de janeiro de 2019, estando com limite de despesa de pessoal acima do estabelecido pela Lei de Responsabilidade Fiscal. A DAFO informa que o prefeito de Cruzeiro do Sul é o senhor Iderlei Souza Rodrigues Cordeiro. Entretanto, constatou-se que a Lei 800, de 31 de dezembro de 2018, que concedeu reajuste aos agentes políticos, no percentual já citado, foi assinada pelo senhor Romário Tavares Dávila, presidente da Câmara, prefeito em exercício no período. Tendo a DAFO constatado ainda que a Prefeitura Municipal de Cruzeiro do Sul, no primeiro quadrimestre de 2018, o percentual de despesas de pessoal do referido município correspondiam a 58,56% da receita corrente líquida. Logo, o município encontrava-se nas vedações estabelecidas pelo parágrafo único do artigo 22 da Lei de Responsabilidade Fiscal, o que lhe impedia de realizar quaisquer atos que acarretassem aumento de despesa de pessoal. E também foi constatado que, com o reajuste concedido pela Lei 800/2018, os percentuais dos novos subsídios do prefeito e vice-prefeito ficaram acima dos valores estipulados no parágrafo 1º da Lei 30, do artigo 30 da Lei Orgânica do Município. Eu cito aqui a lei. Citação dos responsáveis, a folha 23/24, conforme certidões, tendo os mesmos permanecido inertes, conforme certidões, folha 28. Relatório da segunda EGC, as folhas 16/19, e o Ministério Público apresenta a sua manifestação, as folhas 33-35. É o relatório, senhor presidente. Com a palavra o Ministério Público para o seu pronunciamento. Trata-se de expediente da DAFO, a partir da CI número 34/2019, noticiando possíveis irregularidades praticadas pelo gestor com a edição da Lei Municipal número 800, de 31 de dezembro de 2018, que concedeu reajuste aos agentes políticos no percentual de 16,37%, mesmo com o limite da despesa de pessoal extrapolado, de responsabilidade dos senhores Iderlei Souza Rodrigues Cordeiro, prefeito, e José Romário Tavares Dávila, prefeito em exercício. A análise técnica inicialmente procedida, visando resguardar o erário público, bem como garantir o cumprimento dos princípios que regem a administração pública, sugeriu a expedição de medida cautelar com o objetivo de suspender imediatamente os atos referentes à Lei Municipal número 800, de 31 de dezembro de 2018. Citação dos senhores Iderlei Souza Rodrigues Cordeiro e José Romário Tavares Dávila, que nada acrescentar aos autos, conforme certidão de folha 28. O processo foi encaminhado a este Ministério Público de Contas em 18 de junho de 2019. Compulsando os autos, verifica-se que a Lei Municipal número 800, que concedeu reajuste aos agentes políticos no percentual de 16,37%, foi sancionada quando o município de Cruzeiro do Sul encontrava-se acima do limite de gastos com o pessoal previsto na Lei Complementar Federal número 101/2000. Disso que, ao ultrapassar o limite prudencial desses gastos, o ente fica proibido de praticar alguns atos, entre eles o de aumentar os gastos com o pessoal. No caso específico, a situação é ainda mais grave, posto que o ente já ultrapassou o limite máximo permitido em lei, o que requer a adoção de medidas imediatas para a adequação dos gastos. No caso em tela, verificou-se que o senhor José Romário Tavares Dávila, prefeito em exercício, concedeu reajuste aos agentes políticos através da Lei Municipal número 800, mesmo estando acima do limite com gasto de pessoal estabelecido na LRF,
estando no patamar de 61,16% no segundo quadrimestre de 2018 e 58,56% no terceiro quadrimestre daquele ano. Tal reajuste encontra-se em descompasso com as normas de direito financeiro, com violação de dispositivos da Lei de Responsabilidade Fiscal que tratam das despesas públicas. Ademais, foi constatado pela DAFO que o reajuste concedido ficou acima dos valores estipulados no parágrafo 1º do artigo 30 da Lei Orgânica Municipal, que prediz que não poderá exceder 75% da remuneração do prefeito do que receber o governador e, para vice-prefeito, 75% do que perceber o vice-governador. Atualmente, o governador do Estado do Acre tem um subsídio mensal de 100%, subsídio do desembargador do Tribunal de Justiça do Estado, e o subsídio do vice-governador corresponde a 95% desse valor. A Lei Municipal número 800 fixou os subsídios do prefeito de Cruzeiro do Sul em R$ 30.949,47 e do vice-prefeito em R$ 29.401,17, estando tal reajuste, portanto, em desconformidade com a Lei Orgânica Municipal. Ante o exposto, esse Ministério Público de Contas opina no seguinte sentido: reconhecer a nulidade dos atos praticados com base na Lei Municipal número 800/2018, que concedeu reajuste aos agentes políticos no percentual de 16,37%, nos termos do artigo 21, inciso 1 da Lei Complementar Federal número 101/2000 e parágrafo 1º do artigo 30 da Lei Orgânica Municipal. Aplicar a multa-sanção prevista no artigo 89, inciso 2 da Lei Complementar Estadual número 38/93, aos senhores Iderlei Souza Rodrigues Cordeiro, que é prefeito, e José Romário Tavares Dávila, prefeito em exercício, em face das graves infringências às normas legais, com a sanção e manutenção da Lei Municipal número 800/2018. Determinar ao prefeito de Cruzeiro do Sul que se abstenha de pagar o subsídio dos agentes políticos com base na Lei Municipal número 800, de 31 de dezembro de 2018, sob penas de medidas mais graves, e encaminhar o resultado da apuração ao Ministério Público Estadual para as providências que entender necessárias. É o pronunciamento. Conselheiro, com a palavra o nobre conselheiro relator para proferir o seu voto. Senhor presidente, o nosso entendimento tem o mesmo entendimento ministerial, julga nula a lei número 800/18 e, por conseguinte, que sejam anulados todos os atos praticados com base na referida lei que concedeu reajustes aos agentes políticos no percentual de agentes políticos Cruzeiro do Sul, prefeito, vice-prefeito e secretários, no percentual de 16,37%. Aqui ferindo o artigo 21 da Lei Federal 101 e o artigo 30 da Lei Orgânica Municipal. Aplicar a multa, sanção no valor de R$ 3.570 aos dois, ao prefeito Iderlei Souza Rodrigues Cordeiro e ao senhor José Romário Tavares Dávila, prefeito em exercício. Da mesma forma, do entendimento ministerial, determinar ao prefeito de Cruzeiro do Sul que se abstenha de pagar os subsídios dos agentes políticos com base na lei número 800, de 31 de dezembro de 2018, sob pena de medidas mais graves. E, finalmente, pelo arquivamento dos autos. É o nosso voto, senhor presidente. Em discussão, Excelência, eu só queria consultar aqui, antes da proposição dos votos, aqui a área técnica ela não apurou os valores pagos indevidamente. Então, se faz necessária também que seja aberta a tomada de conta especial naquilo que determina o artigo 78, 78 caput, para verificação dos valores pagos a maior, para posterior devolução pelo gestor responsável. Então, eu consulto ao relator se ele também propõe a abertura da TCE. Artigo 78, caput da Lei 38/93. Levantar e devolução, Sim, que deveria ter sido feito já. E a remessa ao MP, Eu só não mando para o MP. Ok. Em votação, conselheiro José Augusto. Excelência,
retifico a multa, que volto a impingir 14,80 para cada um, para o prefeito, para o presidente, que era o prefeito à época da lei, e acrescento ao voto, reverso ao Ministério Público, para conhecimento e as ações que entender adotar. Conselheira Dulcinea Benício. Da mesma forma, Excelência, acompanho o relator também com a multa em 14.280 e também a remessa ao MP, e ele já aqueceu também sobre a abertura da TCE para apuração dos valores pagos indevidamente. Parece-me que o conselheiro relator... Não, esse é a TCE, sim. Aqueceu. Eu só não compartilho com a multa e também não... E o encaminhamento ao Ministério Público? Não. Tá, ok. Conselheira Nalu Maria. Eu, nessa situação, eu vou votar com o que o Pleno já vem votando, até porque eu tenho um que foi dado também, e a gente tinha encaminhado o documento para que ele não desse esse valor, porque ele estava mais de 70% acima do limite, e como o Pleno vem colocando essa multa de 14, eu acabei colocando também 14 no meu voto. Então, eu vou acompanhar o voto do conselheiro Zé Augusto, da conselheira Dulce, no sentido do valor da multa. E o encaminhamento ao Ministério Público? Tranquilo, ele tem acompanhado. Esse é o voto do Pleno. Ok. Ok, conselheira Maria de Jesus. É o mesmo entendimento, senhor presidente. Também acompanho o voto do conselheiro José Augusto. Acompanho o relator, só alterando o valor da Então, a multa. decisão seria... A decisão é o seguinte. Ministério Público. Em unanimidade, nos termos do voto do nobre conselheiro relator, divergindo quanto à multa e ao encaminhamento do Ministério Público, sugerido pelo conselheiro José Augusto, seguido pela conselheira Dulcinea, seguido pela conselheira Nalu Maria e conselheira Maria de Jesus. Senhor presidente, eu tenho conversado com delegados e próprios membros do Ministério Público. Nós temos que, eu acho que seria interessante fazer uma conversa com eles para ver que tipo de encaminhamento a gente leva para lá, porque eles mandam para apuração nas delegacias, lá o pessoal não sabe o que fazer com esse tipo de processo. Fica parado. Então, porque lá o encaminhamento é outro, né? E isso fica parado, engavetado, vira uma burocracia que não leva a nada. Eu acho que tem que ser ou ter uma afinidade até para melhorar a gestão desses. Os delegados sabem o que fazer com isso. É pertinente a observação do conselheiro Polanco, e eu acho que é pertinente esse pedido de reunião. Eu acredito que sim, um entendimento entre o Tribunal de Contas e Ministério Público, neste sentido, seria realmente de grande valia. Correto.